Mais uma vez, Shalom de nosso Senhor Yeshua, aos amados irmãos, aqueles que se achegam para cultuar a Elohim. Bom é estarmos aqui, bom é podermos estar nos deliciando com as suas palavras. Vamos meditar aqui no texto inicial que temos separado para a leitura de 1 Timóteo, primeira carta de Shaul a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. E eu estarei fazendo esta leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção, porque esse capítulo eu fiz uma tradução livre a partir do texto hebraico publicado por Salkinson, a versão HNT, para aqueles que têm esse material. E eu fiz essa tradução livre até o versículo 19, faltam os versículos 20 e 21. Mas só esse texto do hebraico, as palavras, você estudando, meditando no significado delas, já traz para nós bastantes ensinamentos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esses textos, então estarei lendo e cada um acompanhe com atenção. A partir do versículo 6 até o 21. Certamente, o temor de Elohim e o coração alegre com a sua porção, grande propriedade é. Temor a Elohim e o coração alegre com a sua porção, grande propriedade é. Porque não fizemos vir algo ou coisa para o mundo, ou a expressão que é usada aqui é o tevel, que normalmente é associada ao mundo dos viventes. Então, versículo 7 novamente. Porque não fizemos vir algo para o mundo da nossa Eretz, e sabemos que não faremos sair dela algo ou coisa. A expressão que aparece aí no texto, nas versões, é: não trouxemos nada para este mundo e nada levaremos dele. Versículo 8. Portanto, havendo para nós pão para comer e pano para vestir, alegremo-nos com a nossa porção. Os que procuram enriquecer são aprisionados nos testes, ou aparecem aí nas tentações, e nas ciladas, e na muita cobiça estúpida e corrupta. No seu futuro descem ao poço de ruína e perecimento. Porque raiz de todo mal é o amor à prata, a qual desejam os filhos de Adão, e desviam-se do caminho da firmeza, ou do caminho da emuná, e afligem suas almas com muitas dores. Tu, varão de Elohim, foge disso. Antes a justiça persegue, o temor de Elohim, a emuná, o amor, o controle do sopro, o controle do espírito e a humildade. Peleja a peleja de justiça por nossa emuná, e agarra na herança de vida eterna, para a qual foste determinado, e da qual bom testemunho testificaste aos olhos de muitas testemunhas. Eis que prescrevo sobre ti hoje, diante de Elohim, que preserva a vida de todos, e diante de Yeshua ungido, que testificou bom testemunho aos olhos de Pôncio Pilatos, que guardes este mandamento puro e íntegro até o iom da revelação de Yeshua, ungido nosso Senhor, o qual a seu tempo nos mostrará o bendito único dominador, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o qual, junto com ele somente, está a fonte da vida, habita a luz, o qual não pode aproximar-se dele, nem o viu Adão, e não detém poder para vê-lo, o qual dele é a glória e a valentia, ou a Gevurá, pela eternidade e sempre. Amém.
manda aos ricos deste mundo, do Olam, para não exaltarem seus corações e não confiarem na riqueza, que tem asas, mas antes em Elohim, que dá para nós o suficiente e faz sobrar para fartar. Porém, façam o que é bom, e enriqueçam com boas obras. Possuírem a vida de verdade. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da emuná. O Hesed seja contigo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, os irmãos puderam perceber aí que já há algumas coisas bem diferentes e que trazem para nós lições. Eu começo com o versículo 6. Foi o primeiro versículo que nós lemos. E aqui ele vem falando, a partir do versículo 1, de pessoas que não estavam sabendo servir ao Senhor. Na verdade, o versículo 3, ele fala de uma pessoa que começa a ensinar outros ensinamentos fora das palavras de Yeshua. E o que vai acontecendo com essa pessoa, que vai se tornando soberba, e vai se enchendo, só se envolvendo em contendas e, finalmente, só procurando riquezas materiais. E aí entra no versículo 6. Certamente, o temor de Elohim e o coração alegre com a sua porção, grande propriedade é. Em outras palavras, ele está fazendo um contraste com aquilo que os cobiçosos do mundo procuram, que são as riquezas materiais. E o que é mais importante? O que é riqueza aos olhos de Elohim? Quando ele olha para um homem e diz, esse homem é rico. A gente lembra daquele mensageiro. Eu não tinha separado esse texto, mas a gente acha ele facilmente aqui. Está no último livro da Escritura, Risaion, no capítulo 3, versículo 17. A expressão daquele mensageiro é a seguinte: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas aí a voz do alto diz: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, quem é a pessoa para a qual Elohim pode olhar e dizer, este verdadeiramente é rico diante de mim? Então é sobre isso que Shaul está falando aqui com Timóteo. Ele fala, grande riqueza é a pessoa ter o temor de Elohim. O que significa isso, ter o temor de Elohim? A gente pode entender de forma limitada que basta ter medo de Elohim. Nossa, a pessoa quando ouve falar de Elohim, ela treme. Mas não é isso que está sendo dito aqui. O temor de Elohim vai te levar a uma atitude, a um comportamento. Há um texto em Provérbios de Shlomo que diz que o temor de Yahuvá é o princípio da sabedoria. Por quê? O próprio livro vai trazer para nós esse esclarecimento. Porque a pessoa que teme a Elohim, que sabe que Elohim é soberano, ele é o criador de tudo, ele é o supremo, ele sabe que se ele diz que vai julgar as obras de cada um e vai julgar segundo a reta justiça, segundo a Torá dele, a pessoa que teme, ela demonstra que é sábia
fazendo o quê? Buscando conhecimento da Torá de Elohim. Não, se Elohim, que é o Criador, que me deu vida e a minha vida está nas mãos dele, ele vai me julgar? Ele me dá a oportunidade de estar junto dele, de ser considerado por ele inocente? Eu preciso saber como eu posso estar junto de Elohim. Ser amigo dele e não inimigo. Então, o temor de Elohim, um verdadeiro temor a Elohim, vai te levar para perto de Elohim. Não é aquele temor de Adão, depois que errou. Ele temeu a Elohim? Ele temeu a voz de Elohim. Por quê? Porque ele sabia que estava errado. Mas aquele temor o levou para perto de Elohim? Levou ele para longe, ele fugiu da voz de Elohim. Então, o temor de Elohim que Shaul está falando aqui é aquele temor de Provérbios que te leva a buscar o conhecimento de Elohim, se achegar a ele para servi-lo, para conhecê-lo, para amá-lo. Então, ele está falando que esse temor a Elohim e o coração alegre com a sua porção, ou seja, o coração alegre com aquilo que recebeu de Elohim, grande propriedade é, ou se poderia colocar também, grande riqueza é, grande possessão é. Isso em contraste com as riquezas materiais. Aí você pergunta para uma pessoa do mundo, o que é mais importante? Você temer a Elohim e se alegrar com aquilo que ele te deu? Ou ser um milionário? Um bilionário? É como uma outra pergunta que, até conversando com a irmã Elisama, eu fiz essa colocação. Eu estava meditando sobre essa palavra do Senhor Yeshua, quando ele diz, nos ensina que a vida é mais do que o alimento. Se você vai falar isso para uma pessoa que está nas trevas, mas como a vida é mais do que o alimento? Se eu não tiver alimento, a vida vai morrer. Só que vida é essa que o Senhor Yeshua está falando? A pessoa está pensando na vida do corpo. Se eu não alimentar o corpo vai cair duro no chão. Como a expressão diz, em saco vazio, não fica de pé. Né? Assim é o corpo também. Se você não alimentar, ele vai perecer. Mas o Senhor Yeshua não está falando simplesmente da vida do corpo. Está falando da vida de Elohim, a vida eterna. Isso vale mais do que o alimento. E é por isso que ele vai falar mais à frente, para buscar o reino de Elohim, antes de tudo, em primeiro lugar. Então, duas riquezas que Shaul coloca aqui, temor de Elohim, que vai te levar para perto de Elohim, vai te levar à busca da sua Torá, da sua instrução, dos seus mandamentos, estatutos e juízos, vai te levar para um relacionamento com o Criador, e o coração alegre com a sua porção, ou seja, a pessoa que fica satisfeita com aquilo que Elohim deu para ela. Não está ansioso, buscando mais. Não, mas o outro, ele tem mais do que eu. Mas se você consegue, tem essa capacidade de se alegrar com o que Elohim tem te dado, de ser agradecido, você é rico aos olhos de Elohim. Agora, se você despreza o que Elohim te deu e quer buscar ser igual aos grandes do mundo, você é uma alma pobre, como aquele mensageiro que nós lemos lá em Isaiah 3, ou Visão, Revelação, capítulo 3. Prosseguindo aqui no versículo 17, Shaul vai falar, porque não fizemos vir nada para este mundo da nossa Eretz. Nós não trouxemos nada. E também não levaremos nada dele. E a pergunta que fica, o que nós podemos levar daqui? Shaul está falando de riquezas.
o que nós podemos levar? Já que eu não trouxe nada e não vou levar nada, né? Ele está falando aqui, obviamente, de coisas materiais. Do que há no mundo, não fomos nós que trouxemos coisa alguma. E nem dele levaremos. Não, mas a NASA já inventou uma nave espacial para tirar tudo que é importante daqui e levar para outro planeta. Que caso dê ruim aqui na Terra, a gente tem um lugar para onde fugir. Isso é engano. Está escrito aqui. Nada entra e nada sai deste mundo, vindo de Adão. Só quem pode fazer entrar ou sair é Elohim. Então a palavra está diante de nós. Abre os nossos olhos. Versículo 8. Portanto, havendo para nós pão para comer e pano para vestir, alegremo-nos com a nossa porção. Outro aprendizado aqui, Shaul ensinando a Timóteo. Olha, Timóteo, se você tem pão para comer, se você tem alguma coisa para se cobrir o seu corpo, isso já é o suficiente. Alegre-se. Porque é só disso que o teu corpo precisa. Mas a sua alma não precisa disso. Nós precisamos alimentar o corpo e cobrir o corpo, cuidar do corpo, para que a nossa alma possa fazer as obras que Elohim quer. Esse é o pensamento correto. Versículo 9. Os que procuram enriquecer são aprisionados. Porque não têm essas riquezas, o temor de Elohim. Eles não sabem o que buscar. Quais são as riquezas que valem para a vida eterna? Como o Senhor Yeshua fala, né, que tem a promessa desta vida presente e da que há de vir, do porvir. Aqueles que trabalham, se esforçam, né, acordam de madrugada, dormem tarde, comem o pão de dores para ajuntarem riquezas aqui, estão perdendo o seu tempo. E aí vem o outro, não, mas então quer dizer que eu não devo trabalhar? Você deve trabalhar na medida necessária para satisfazer a sua necessidade. Mas não se apegar a esse trabalho como se você dependesse dele para ter a vida. E aí entra aquela cilada que muitos são aprisionados. Shaul está falando aqui das prisões, as ciladas que as pessoas são envolvidas porque querem o dinheiro, a prata. E aí você vê muita gente se levantando para virar guru de sistema financeiro, investimento. Não deixe o seu dinheiro parado, deixe o seu dinheiro trabalhar por você. E tal, tem aqui agora o segredo do momento para você enriquecer, fazer 1 milhão em tanto tempo. E aí isso vai levantando o desejo da pessoa. Quem não quer ter 1 milhão? E por que a pessoa quer ter esse 1 milhão? Ela não sabe a cilada que está sendo preparada. Foi o Senhor que conduziu a pessoa para desejar esse 1 milhão? Desejar ajuntar muitas riquezas? Elohim nos chamou para isso? E a pessoa que está lá juntando, está com uns milhões na conta, né? Como temos aqui alguns patrocinadores, né? Fica assim, mas poxa, eu trabalhei, conquistei. Não, mas não tem problema. Eu não estou aqui julgando nem condenando aquele que na sua honestidade trabalhou e prosperou e o Senhor abençoou. Estou falando aqui de enriquecer de verdade aos olhos de Elohim e não para esta vida, mas para a eternidade. Então Shaul ele fala a Timóteo aqui, os que procuram enriquecer, ou seja, não é simplesmente aquele que deseja ter conforto, ter
uma boa casa, vestir boas roupas. Ele não está falando desses. Ele está falando daqueles que fazem do seu projeto de vida buscar a riqueza material. Então, aqueles que procuram enriquecer são aprisionados nas tentações, nas ciladas e na muita cobiça estúpida, porque quanto mais quer, mais vê que não satisfaz, não sacia. E aí olha para o lado, opa, o outro está ganhando mais. Então eu preciso fazer meu investimento, preciso comprar, preciso vender, preciso fazer mais propaganda. Opa, caiu aqui o rendimento. E ele já tem o que comer, já tem o que vestir, mas ele não tem a riqueza de poder se alegrar na porção que Elohim lhe deu. Nunca satisfaz a alma, porque a sua alma é uma alma miserável. E por mais que ajunte no seu cofre, sua alma nunca será saciada. E cai nas ciladas e muita cobiça estúpida e corrupta. No futuro, descem ao poço de ruína e perecimento. Então é como o pastor Mário estava falando nesta manhã. A pessoa que procura o enriquecimento, procura juntar riquezas materiais e faz disso a sua dedicação, acaba num dado momento lançando mão de tudo quanto é artifício para manter até aquele status. E aí vai se enveredar pela corrupção, porque a sua cobiça estúpida, ou seja, por que a pessoa está desejando com avidez aquilo? Qual é o propósito dessa alma? E o fim vai ser o quê? Poço de ruína e perecimento. Foi mencionado isso, né? A pessoa diz que eu vou fazer, eu vou conquistar e de repente o Senhor trava aquela veia, né? Ou então fecha as narinas, ou simplesmente dá um curto-circuito e a pessoa para de repente. Mas era atleta, mas era pessoa jovem, mas tinha muitos recursos, estava no melhor hospital, mas perdeu seu tempo e não se preparou para a eternidade. No versículo 10, e aqui muitos usam esse texto inadequadamente, porque a raiz de todo mal é o amor à prata, a qual desejam os filhos de Adão e desviam-se do caminho da emuná e afligem suas almas com muitas dores. Aqui o problema não é a prata, porque quem fez a prata? Quem fez o ouro foi Elohim. Ele é o dono de tudo. Nós não trouxemos nada para cá. Então aqueles que dizem, isso aqui é meu, é porque falta ali o conhecimento. Até uma oração sábia, importante nós fazermos, para que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos aquilo que Ele nos confiou. Não, mas isso aqui eu conquistei com um trabalho duro, com o suor do meu rosto. É meu. Uma coisa é você ter conquistado, né, ter conseguido honestamente, com justiça. Outra coisa é você dizer que é seu. Aí vem um outro falando, tá vendo? Tudo é de todos. Ninguém tem nada. Não é tudo de todos. Não é comunismo isso aqui, né? Não, vamos compartilhar, ninguém tem nada, ninguém é dono de nada. Tudo é de todos. Não, tudo é de Elohim. E Ele confia a nós o corpo, a vida, as riquezas materiais, tudo isso Ele confia a nós e vai cobrar de cada um de nós a administração que nós fizemos. Então aquele dinheirinho que cai todo mês lá na nossa conta, para aqueles que têm esse recebimento mensal, o Senhor vai cobrar a maneira como você administrou aquele recurso. Por isso que tem um mandamento, porque, a expressão, né? Por que gastais o vosso dinheiro com o que não é pão e o fruto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Isso é um questionamento de Elohim, dizendo, por que você está fazendo com o que eu entreguei nas tuas mãos? Mas não pode cair naquela outra cilada. Olha, tudo que você tem agora na tua conta é de Elohim. Deposita aqui pela fé. Entrega.
Mas é isso que Elohim quer que você faça com seus recursos? Se desfaça deles de uma vez entregando lá para o mercenário? Ah, mas eu vou comprar isso aqui, eu vou comprar, comprei. E a pessoa não se dá conta de que aquele recurso foi dado por Elohim. Então a raiz do mal é o amor à prata. A pessoa se apega às coisas da Eretz, materiais, mortais, perecíveis, e se desviam da Emuná. Quantos, durante a sua infância, adolescência, estavam ali ouvindo a palavra, dando até um bom testemunho, aparentemente, sendo conduzidos por seus pais, e quando tiveram o seu primeiro emprego, caiu o primeiro salário, opa, estou livre. E aí logo abandonam a Emuná. Essas pessoas não descobriram a verdadeira riqueza. Não, o temor de Elohim não levou essas almas ao conhecimento de Elohim. Mas para elas, riqueza era o metal, a prata. E se desviaram da firmeza. E agora como é que elas estão? Afligem suas almas com muitas dores. Mas isso não vai aparecer na imagem, no vídeo. A alma está lá sendo açoitada por Satã, e ela percebeu que está como um filho que saiu da casa do pai, achando que tinha os tesouros na mão. Mas quando se deu conta, aqueles tesouros acabaram e ela não tem nada preparado para o futuro. E vemos aqui agora o conselho de Shaul para Timóteo. Tu, varão de Elohim, foge disso. Ou seja, não procura te enriquecer. Não te tornes um prisioneiro da prata. Antes a justiça persegue, o temor de Elohim, a emuná, a firmeza que vem pela palavra de Elohim. Porque isso o dinheiro não compra. O dinheiro não compra temor de Elohim, porque isso é uma conquista. O temor de Elohim é uma conquista. A pessoa que para pensar, se dá conta de que existe o Criador, existe Elohim, que Ele é o dono de tudo, que a vida está nas mãos dele, então isso vai me levar à busca por um conhecimento. Conhecimento este que Shaul reputou por tão grande que, comparado a tudo que ele conhecia diante das escolas que ele frequentou, comparado à excelência do conhecimento de Yeshua, ele considerou as coisas passadas como esterco, por perda. Dinheiro não compra emuná, dinheiro não compra amor. Ah, mas eu vou comprar uma mulher linda, ou um homem lindo. Mas não compra amor. O controle do espírito, o controle do sopro. Na verdade, a pessoa prisioneira pela riqueza, pela falsa riqueza, ela vai, muitas vezes, se perder o controle de si mesma, vai se tornar um viciado, um beberrão, um companheiro de prostituição, vai se tornar uma pessoa corrupta, ávida cada vez mais por poder e grandeza, acaba se perdendo cada vez mais. Mas aquele que busca as riquezas eternas de Elohim, ele conseguirá alcançar isso, conquistar o controle do sopro. Controle do sopro. Mesmo provocado, Yeshua manteve-se em silêncio. Esbofeteado, o Senhor Yeshua não levantou um dedo. Vieram contra ele de noite para prendê-lo, com varapaus, como se fosse um criminoso, mas ele teve que refrear Kefá. Guarda essa tua espada aí. Não sabe se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria legiões de mensageiros para me defender?
Mas o Senhor Yeshua sabia que o reino dele não era deste mundo. Não é deste mundo. E, finalmente, a humildade. Então, repetindo aqui, tu, varão de Elohim, foge disso, dessas prisões dos que buscam a prata, as riquezas que perecem. Antes persegue justiça, temor de Elohim, emuná, amor, controle do sopro e humildade. Humildade aqui, submissão, sujeição a Elohim. Sujeita a tua alma a Elohim. Isso é uma conquista. É um tesouro que dinheiro não vai comprar. Pelo contrário, muitas vezes atrapalha. O Senhor Yeshua fala isso para os seus discípulos, quando ele se depara com aquele jovem que quer a vida eterna. Mas ele não tem condições, não tem controle de si mesmo, não tem visão, e por isso não pôde se sujeitar ao Senhor Yeshua. Quando deu a ordem, se você quer realmente ser perfeito, quer ser completo, para ter a vida eterna, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Ele conseguiu ser humilde? Conseguiu se sujeitar? Não. O que estava prendendo ele? A prisão dele era a prata. Ele retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Olha o perigo. Ele queria a vida eterna para desfrutar daquelas riquezas materiais. Mas ele não sabia que a vida eterna só seria desfrutada pelos ricos diante de Elohim. Porque Elohim não tem filho pobre, miserável. Eu falei, mas e Elazar? Então você não está prestando atenção na mensagem. Elazar, aos olhos do mundo, era o pobretão. E aquele que se vestia regaladamente e que não dava nada para ele, era o rico, era o milionário, era o poderoso. Mas quando o corpo perece e ambos saem deste mundo, quem viu qual foi o destino de cada um? O mundo não viu. Quem viu? Elohim e aqueles que estão no mundo do Espírito. Versículo 12. Peleja a peleja da justiça por nossa emuná. É por isso que nós devemos batalhar, pelejar, empregar todo o nosso esforço e dedicação. E agarra na herança de vida eterna, para a qual foste determinado e da qual bom testemunho testificaste aos olhos de muitas testemunhas. Eu escrevi aqui, a prata pode trazer conforto e uma sensação de segurança, mas não tem utilidade para a eternidade. Não vale a pena ajuntar mais do que realmente precisa, a não ser que seja para repartir com os que precisam. Nós lemos mais à frente sobre isso, né? Shaul falando a Timóteo como ele deveria orientar os que tinham muitas propriedades. A razão do meu viver, a minha dedicação não deve ser para juntar prata, mas sim para satisfazer o querer de Elohim. E aí vem a pergunta, você sabe o que Elohim quer de você? Saber isso é uma riqueza. Vamos ler alguns textos aqui, ensinamentos do Senhor Yeshua, em Marcos 13, 1 a 4. Foi até um episódio comentado pelo pastor Mário nesta manhã. Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 4. Diz assim, e saindo ele do palácio, saindo Yeshua do palácio, ele estava ali participando de cerimônias ali no palácio em Jerusalém, ou também chamado aí nas versões de templo. Saindo ele do palácio, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Yeshua, disse-lhe, vês estes grandes edifícios?
não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do palácio, Quefá, Yaakov, Yohanan, Andrai, lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Eu escrevi algo aqui a respeito desse momento. Escrevi assim: aquele discípulo que fez o comentário para o Senhor Yeshua, olha que pedras, olha que construção, olha esse ornamento. Ele estava impressionado com a beleza da obra feita no Palácio de Arruvá. Era uma beleza. E parte daquele embelezamento tinha sido feito por Horsdos, para agradar os Yehudim. Então havia ali um trabalho, inclusive envolvendo política, para amansar os Yehudim. Ele promoveu ali uma reforma, uma obra naquela edificação que era importante para os Yehudim. Mas Yeshua, ele não estava impressionado com aquela construção porque ele sabia o que haveria de acontecer com aquela obra. Assim, muitas pontes são feitas, ferrovias, trens, tecnologias, muitas obras feitas pelos homens que são louvadas por aí. Mas não cabe a nós ficarmos impressionados e, puxa, como eu gostaria de saber fazer isso. Porque isso tudo perecerá. E o Senhor Yeshua vai dizer que não ficará pedra sobre pedra. Yeshua estava envolvido numa obra eterna. E a pergunta que os discípulos, aqui, ele cita os mais íntimos do Senhor, Quefá, Yaakov, Yohanan e Andrai, foi um dos primeiros discípulos. Eles ficaram intrigados com aquela afirmação do Senhor, por causa da importância que o palácio tinha, que foi inclusive uma ordem do Senhor, que foi o Senhor que deu a planta. Mas eles quiseram saber quando que aconteceria aquilo, quais seriam os sinais. Mas até aquele momento eles achavam que aquele palácio permaneceria. Então, quando o Senhor Yeshua disse que não ficaria pedra sobre pedra, eles fizeram a pergunta. Mas naquele momento eles não tinham a visão da Assembleia de Yeshua. Eles não tinham a visão se o palácio vai ser destruído, o que vai substituir? Ainda não havia compreensão do projeto que estava sendo realizado, projeto eterno do nosso Senhor Yeshua. E, voltando lá para Marcos, para o nosso texto, no capítulo 12, nos versículos anteriores, a gente vê o que eles estavam... Qual foi a última observação feita pelo Senhor Yeshua ali no palácio? Eles estavam impressionados com aquelas pedras, mas vamos ver o que impressionou o Senhor Yeshua. Estando Yeshua assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Chamando seus discípulos, disse-lhes: observa aí, o Senhor Yeshua está olhando, e quando ele vê a atitude daquela mulher, ele chama os discípulos. Quefá, Yohanan, todo mundo, vem cá. Eu quero que vocês vejam uma coisa. Olha o que chamou a atenção do Senhor Yeshua. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram o que lhe sobejava. Mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aí o mercenário pega essa palavra aqui. Tá vendo, irmão? Então o Senhor está te observando agora. Tira tudo que está no teu bolso. Porque se você deixar uma moedinha, você vai ser como os demais. É isso que o Senhor Yeshua está ensinando aqui? Não, o Senhor Yeshua estava conhecendo o coração daquela mulher. Quem ali sabia que ela estava dando tudo que ela possuía? E a motivação que a levou a fazer aquilo? O Senhor Yeshua sabia. Então chamou os discípulos: aquela mulher ali é uma mulher rica.
Mas nós teremos condições de ter essa mesma visão? Ainda mais se nos deixarmos encher pelas palavras daqueles que estão a todo momento nos incitando à cobiça de buscar a prata neste mundo. Outro ensinamento do Senhor Yeshua falando sobre tesouro, entesourar, Matitiahu, capítulo 6. Matitiahu, capítulo 6, versículos 19 a 21. O Senhor Yeshua diz assim: não acumuleis tesouros na Eretz, onde a traça e a ferrugem consomem, ou seja, riquezas que perecem, e onde os ladrões minam e roubam, ou seja, vai só gerar perturbação. Tá com um cofre cheio, abarrotado, né? Pode ser que tenha dificuldade de dormir, pensando, será que eu estou seguro o suficiente? Mas ajuntai, acumulai tesouros no Shammai, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O Senhor Yeshua ensinou isso aqui. É fácil compreender a primeira parte, não acumular tesouro na Eretz. Mas a segunda parte, acumular tesouro no Shammai. Como é que eu faço isso? Como é que eu me torno rico diante de Elohim? Vamos a outro texto, outro ensinamento do Senhor Yeshua, Lucas 12. Nós lemos Matitiahu, que aparece aí nas Bíblias, Mateus. E agora vamos para Lucas, capítulo 12. Quando o Senhor Yeshua vai falar o provérbio, o exemplo, o machal, daquele homem rico. No versículo 18 diz assim: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ou seja, festeja, fica só na farra. Enriqueceu muito com riquezas da Eretz. Mas Elohim lhe disse: louco, esta laila, ou esta noite, te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? A tua alma será chamada. E o que você preparou, você não vai tirar daqui. O que você tem preparado? Versículo 21, leiam os irmãos. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Elohim. Então aqui é a expressão: ajunta tesouros, mas não é rico para Elohim. Mas permanece a pergunta: como é que eu me enriqueço diante de Elohim? Como é que eu me torno rico aos olhos de Elohim? Vamos para a carta de Yaakov, ou como aparece aí, Tiago. Yaakov, capítulo 4, versículos 13 a 17. Diz assim: ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, contrataremos e ganharemos. Eu vou empreender, vou abrir uma empresa, eu vou expandir os meus negócios, eu vou agora para a internacional e vou ganhar muito dinheiro. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se Arruvá quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções,
Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete erro. Aqui já vai dando uma clareada, né? A pessoa, ela está com seu projeto de enriquecer, de contratar, de comprar, de vender, de acumular. Ao invés de pensar, se Jeová quiser, se ele me der vida. E aí você já percebe duas coisas aí das riquezas que Shaul fala para Timóteo. Uma é o temor de Elohim e a outra, humildade. Se ele quiser e se eu viver, ou seja, a minha vida está nas mãos de Elohim, então farei isto ou aquilo. Porque aquele que se gloria achando que os seus projetos vão dar certo porque ele é muito inteligente, se estribando na sua própria sabedoria, não tem garantia alguma, como aquele louco, que ajuntou muitas riquezas, mas não era rico para com Elohim. Então, aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete erro, um grande erro. E, finalmente, o texto de Jacove ainda, capítulo 5, versículos 1 a 8. Diz assim: Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos e a mim. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas aratsot, ou as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. Ou seja, fizeram trabalho, mas reduziram, cobraram impostos, taxas, e os clamores dos que ceifaram entraram aos ouvidos de Jeová dos exércitos. Deliciosamente viveste sobre a Eretz, vos deleitaste, cevaste o vosso coração, como no Yom da matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da Eretz, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Isso aqui é uma palavra ao mesmo tempo de repreensão para aqueles que enriquecem, esquecendo-se de temer a Elohim, obedecê-lo, tratar devidamente os seus trabalhadores, as pessoas, o seu próximo, mas uma palavra também de ânimo para aqueles que sofrem essas injustiças. Sejam fortes, pacientes. O Senhor Yeshua está chegando. Em breve, ele há de se manifestar. Então, aqueles que são verdadeiramente ricos aos olhos de Elohim serão manifestos. E eu encerro aqui, amados, com o texto de Matitiahu 6. Versículos 31 a 33. Vamos voltar depois ao texto de 1 Timóteo 6, fechar aqui a nossa meditação. Diz assim, Matitiahu 6, 31 a 33. Portanto, não tremei, não estremecei, dizendo, que comeremos, que beberemos, que vestiremos? Porque todas essas coisas as nações procuram, os goim procuram. Porque vosso Pai que está no Shammai sabe que necessitais dessas coisas. Porém, buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, e todos aqueles desejos serão dados para vós. Dádivas serão adicionadas. Buscar primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, para que possamos enriquecer de fato aos olhos de Elohim. Voltando lá para 1 Timóteo 6. Shaul fala para Timóteo fugir dessas prisões, da busca
da cobiça pelo que é deste mundo. E deve buscar a justiça, o temor, a Elohim, a emuná, o amor, o controle do sopro e a humildade. Versículo 17. Manda aos ricos deste Olam, para não exaltarem seus corações e não confiarem na riqueza que tem asas. Lembra aquela imagem do dinheiro criando asas e indo embora? Aqui. Riquezas têm asas, elas vão embora, desaparecem. Mas antes, confiem em Elohim, que dá para nós o suficiente e faz sobrar para fartar. Porém, façam o que é bom e enriqueçam com boas obras, para dar e para repartir, para o que não há nada preparado para ele. Estoquem o estoque para lançar fundamento bom para o que está preparado, para possuírem a vida de verdade. E essa expressão me chamou a atenção quando eu estava fazendo a tradução, a vida de verdade, ou a verdadeira vida. Porque muitos ajuntam riquezas para preservar a vida do corpo, mas não se cuidam para obter a vida eterna. Então, amados, enriqueçamo-nos com boas obras. E nós já temos meditado sobre que boas obras são essas, determinadas por Elohim. Para que, em nos enriquecendo com elas, não fiquemos aflitos, que levarei deste mundo? Porque, como está escrito, as obras acompanham o justo. O que está escrito no livro de Elohim a nosso respeito, ninguém poderá apagar. E é por esse livro que nós seremos avaliados. Assim, deixo esta meditação para que nossa busca seja por aquilo que é de cima, a verdadeira riqueza que permanece para a eternidade. Amém? Elohim abençoe a todos.